Não se sabe ao certo como a história aconteceu. Começa mais ou menos assim. Em um belo sábado de verão, 3 jovens estudantes de arquitetura decidiram sair de sua cidade para visitar uma amiga, também estudante de arquitetura, que morava em uma cidade vizinha. Eles moravam em uma pequena cidade chamada Manhuaçu, e a amiga em uma cidade ainda menor, Alto Caparaó, onde as pessoas só sabiam de sua existência porque ela ficava localizada em um alto morro. Os 3 jovens pegaram um potente carro e saíram em direção à casa de sua amiga. Passando por Reduto, nunca vá lá, Manhumirim, cidade da Zazinha, quando estavam no meio do caminho, um pequeno problema com o carro obriga esses jovens a pararem em uma cidadezinha simpática. Os jovens então decidem ligar para sua amiga para pedir ajuda. Mas nesta cidade celular não funciona. Pelo menos o meu. Só tem um tal de oi para lá, oi para cá. Então foi necessário fazer sinal de fumaça para pedir ajuda a tal amiga. Como a amiga mora no alto do morro, ela viu a mensagem e rapidamente veio ajudar. Quando a amiga chegou, não mudou muita coisa, pois ela não conhecia muito bem aquela terra hostil. Mas agora, os 4 amigos reunidos, aliás, os 5 amigos reunidos, já que a amiga trouxe o namorado. Mas isso não vem ao caso. Decidiram procurar a ajuda de um profissional especializado em mecânica de carros potentes para registrar aquela experiência e, como modo de segurança para casos se perderem, resolveram gravar o trajeto pelo qual eles seguiam. Inspirado em João e Maria, só que ao invés de pão, usaram fotos e vídeos. Como os jovens não conheciam aquela cidade, resolveram seguir uma mulher muito suspeita, que carregava algumas sacolas, só que a tal mulher parecia ter um plano maléfico, onde acabou levando-os para uma rua deserta, sumindo repentinamente, fazendo com que os jovens ficassem numa verdadeira deriva. Tentativa de achar um profissional qualificado em mecânica de carro potente, acabaram perdidos de vez. Começaram andando por uma rua não muito larga, mas que sem qualquer dúvida dava para 2 carros passar. Diversificando entre casas de arquitetura popular e simples, as casas possuíam, em grande parte, fachadas decoradas. Não somente com embolsos simples, mas com pinturas detalhadas e acabamentos bem feitos, variando assim casas de 1 a 3 pavimentos. De uma coisa eles tinham certeza: apesar delas não parecerem trabalhos de nenhum escritório de arquitetura grandioso, como o tal da Papa, Zazes ou Adapt, possuíam em sua simplicidade grande importância. Andando pela rua, depararam-se com uma residência que demonstrava uma origem de projeto um pouco mais complexa. Mas o que realmente chamava a atenção era a presença de uma área verde, tão próximo a tais edificações. Então, os jovens se depararam com uma encruzilhada e, sem saber o que fazer, determinaram-se a seguir uma pessoa.
Mas aquele lugar era tão deserto que o Lucas poderia até andar pelado, não teria problema. Poderiam seguir uma nuvem, mas até as nuvens daquele lugar eram paradas. Então, eles resolveram seguir em frente, pois haviam avistado uma grande torre, e sem saber ao certo o que era, seguiram naquela direção. Ao chegarem próximo à torre, perceberam que estavam em uma praça, cuja torre pertencia a uma igreja. Perceberam então que estavam no alto de um vale, onde a igreja tinha a vista principal. O piso, que antes era de asfalto, parecia mais uma coxa de retalhos, de tanto remendo. Agora é substituído por bloquetes e logo após por longos paralelepípedos. Eles percorreram aquele ambiente simples, mas aconchegante, e logo se depararam com novas ruas. Sem saber o que fazer, resolveram seguir uma mulher e um homem que pareciam conhecer muito bem o local, e com a certeza de que eles os levariam a um profissional qualificado em mecânica de carro em potencial. Então, os 4 amigos se dirigiram em direção ao casal, e quando se aproximaram, eis que a mulher se dirige ao nosso grupo e pergunta: Oxe, onde mora Maria da Luz? Continua no próximo episódio. Sente este samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como este, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa... Onde estávamos mesmo? A pergunta. Oxente, ei menina, eu te perguntei onde mora Maria da Luz. Com aquela pergunta veio uma tristeza. Quando os jovens acreditavam estar finalmente chegando ao seu objetivo, volta tudo ao início, mas a amiga de Alto Caparaó com muita graça respondeu: Eu não moro aqui, sou de Alto Caparaó. Então, com muita educação, a mulher não agradeceu e saiu correndo daquele local com um homem. Mas agora, eles estavam novamente abandonados em uma rua deserta. E por incrível que pareça, tinham as mesmas características arquitetônicas que a anterior. Só que neste haviam algumas coisas estranhas, como por exemplo, um grande boneco de aproximadamente 2 metros pendurado num varal. O que se tornou mais visível foi a variação nos estilos das casas, onde de um lado da rua as casas pareciam ter sido abandonadas ou simplesmente precisariam de reforma, como grandes edifícios de 5 andares, que para o local já é um recorde. E volta, o piso tinha coxa de retalhos, só que agora com alguns buraquinhos. Chegando ao final da rua, onde depararam-se com uma nova igreja, sendo esta com estilo mais tradicional das igrejas católicas, parecia que o destino buscava levar aqueles jovens perdidos para a igreja. Será por quê? Mas isso não vem ao caso. Este novo local era um ambiente meio pitoresco. Tinha a presença de uma antiga estação ferroviária, que apesar do tempo, tinha sua forma conservada. Além da estação, algumas casas remetiam perfeitamente ao passado. Neste local, há uma grande mistura de tipos de piso, asfalto, paralelepípedos e diversos tipos de pisos intertravados. O ambiente aberto permite ótima circulação e visão, além de ter a presença da natureza ao fundo. Após observar o passado, o grupo contornou a praça e se dirigiram em direção a uma rua onde acreditavam estar a população evoluída, com formações superiores ou no mínimo técnico. Mas logo começaram a percorrer aquela rua, perceberam que o que antes era uma variação de poder aquisitivo, demonstrado pelas residências, agora passado e presente, ocupam o mesmo espaço, sendo cada um com seu real valor. Ao entrarem na rua, depararam-se com uma casa que parecia ser do estilo neocolonial.
Ao seu lado, uma residência que parecia receber um estilo eclético. Mas não para por aí. Art Deco, ladrilhos estilo Pombal, onde o comércio tenta se adequar a tais construções, sendo possível ver tais detalhes como exemplo, uma agência do Banco Sicoob. Esta rua é coberta por paralelepípedo, assim como todas as outras em todo o percurso por onde a residência era cercada de calçadas. Não haviam lixeiras públicas, em alguns casos particulares, mas isso não era empecilho, pois as ruas permaneciam limpas. A presença de árvores também. Não eram muitas, mas existiam. Então, o grupo resolveu fazer uma pausa para comer alguma coisa, pois a garota de Alto Caparaó possuía um buraco negro no lugar do estômago. Decidiram então ir até a única sorveteria que existia no local, encontrando ali uma linda e antiga fotografia daquela cidade. O que mais chamou a atenção, depois da poeira, de uns pedaços de pedra no meio da rua e de descobrir que não é de agora que aquele local é deserto, o fato de que, apesar de tantos anos, a cidade mantém obras arquitetônicas preservadas, mantendo viva sua história. Ao saírem da sorveteria, perceberam que estavam de volta ao local que haviam deixado o carro. E sem encontrar o profissional especializado em mecânica de carros potentes, decidiram tentar arrumar por conta própria. Mas como nenhum deles possuía um conhecimento técnico e ali não havia internet, como poderiam usar o Google? Google! E resolveram o problema. Quando de repente a estudante, loira por sinal, viu uma grande placa que dizia: Internet Wi-Fi grátis. Foi como se o Thales tivesse dado um desconto de 50% da mensalidade de todos os cursos da FACIG. Todos ficaram muito felizes. Alguns nem acreditavam que aquilo era real e que a internet realmente funcionaria. Não é que funcionava mesmo? Então eles fizeram uma busca no tal Google e o que descobriram foi que o problema era simplesmente o erro de FENTSA. Falta de entendimento de tecnologias super avançadas. Então, todos foram embora por causa da confusão, nem acabaram indo para a casa da amiga de Caparaó. Ela até que ficou muito triste, mas ninguém mandou ela morar tão longe. Da próxima vez, ela que vem à nossa terra. Every turn, hope is